E aí, pessoal? Que bom que você voltou, né? Aquela apresentação não te cansou e você viu a necessidade, a importância da gente trabalhar de uma forma organizada, onde você vai ter aí um projeto, de fato, para você seguir e para gente progredir, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Então, nessa nossa sequência, para a gente agora começar a ligar as turbinas, vamos passar nessa primeira parte do curso para uma análise um pouco teórica. Tá? São uns assuntos um pouquinho mais chatos, vamos dizer assim, mas são necessários, são importantes para a TRT. Até porque aparecem em provas. Então, se aparecer em prova, como objetivo é fechar, é gabaritar, então a gente tem que passar pela essa parte também mais teórica. Depois a gente esquenta as turbinas. Olha na sua tela o primeiro assunto, vamos falar dos princípios do direito do trabalho. Pode continuar. A primeira coisa que a gente tem que saber é um conceito, né, para esses princípios. Quando eu falo em princípios, um conceito muito bom e muito simples é saber que o princípios é a base. Eu gosto dessa palavra. É a base. É a base de todo do ordenamento jurídico. Então, quando eu falo em princípio, eu tenho que saber que o princípio, ele é a base. Palavra boa para prova. É a base do ordenamento jurídico. Pois bem, é daí que vem, então, essa autonomia? Cuidado com isso. A autonomia de um instituto, de um ramo, ela se verifica quando esse direito, né, ele tem regras, princípios, nós estamos falando, né, regras, princípios e também institutos próprios. Então, quando nós temos regras, princípios e institutos próprios, vem para mim, aí nós observamos, nós confirmamos a autonomia de um ramo do direito. E o direito do trabalho é autônomo, ele não depende de ninguém. Nós não temos regras próprias? Sim, vamos conhecer nesse curso. Não temos princípios? Vamos conhecer agora. Não temos institutos próprios? Também. Tudo bem? Então, princípios, sustenta, é a base de todo ordenamento jurídico. Aí eu vou ler com você, só porque a gente está começando, aquecendo as turbinas, bem tranquilo, bem light, um conceito de Américo Pla Rodrigues, que eu gosto muito de princípios. Joga aí na tela. Olha o que diz esse Américo Pla Rodrigues, um grande, né, um autor, ele tem um livro fantástico só de princípios. Diz assim, princípios são linhas diretrizes que informam normas e inspiram direta ou indiretamente uma série de soluções, pelo que podem servir para promover e embasar a aprovação de novas normas, orientar a interpretação existentes e resolver casos não previstos. Muito bem, pode voltar para mim. Então tá aí, um conceito dele mais completo, um ótimo conceito. Agora observe, a gente fala em princípios pela sua tríplice função. Qual é a tríplice função dos princípios? Função informativa, função normativa ou integrativa e a função interpretativa, que eu acho que é até a mais usual a depender. A função informativa, os princípios norteiam, inspiram o legislador na elaboração da norma. Muitas vezes vai ser elaborada uma norma pelo legislador através de um princípio. Aquele princípio inspirou, norteou o legislador para elaborar a norma X.
Outra função é a função normativa ou integrativa. O juiz pode, por exemplo, deixar de julgar, não vou julgar a sua lide porque não existe dispositivo legal. Ele pode fazer isso? Não. Daí surge a função normativa ou integrativa dos princípios. Diante de uma lacuna, os princípios podem ser utilizados, podem suprimir uma lacuna deixada pela lei. Você tem, críticas à parte, nós temos muitas leis, sim, mas nós não temos na CLT que nos interessa dispondo sobre todos os temas, todos os assuntos. Não, nós não temos isso. Então, se nós temos lacunas, se vão ter omissões, falhas no ordenamento jurídico, eu posso perfeitamente utilizar de um princípio para integrar aquela situação. Muito bem. A outra função dos princípios, né, já que é uma tríplice função, é a função interpretativa. Os princípios auxiliam para nós, operadores do direito, por que não, a interpretar uma norma jurídica. Muitas vezes nos deparamos com uma norma jurídica e vamos, para interpretar aquela norma, nos utilizarmos de um princípio. Quantas vezes isso não acontece na nossa prática? O primeiro princípio que a gente vai tratar, pode colocar na tela, é o princípio da proteção. Pode ficar. É exatamente isso que visa, que busca o princípio da proteção. Não deve haver hierarquia entre os princípios, tudo bem, isso a gente tem dúvida. Mas o princípio da proteção, ele busca equilibrar, é um equilíbrio dessa relação, pode vir, entre o empregado e o empregador. Não resta dúvida que na relação empregado e empregador, o empregado é a parte mais fraca. Palavra do bem, palavra da prova, o empregado é a parte hipossuficiente desta relação. Então, eu preciso criar mecanismos para equilibrar essa desigualdade. Vem o Estado e garante direitos mínimos para os empregados. O princípio da proteção, ele é muito importante. Foi o que eu disse. Não existe hierarquia entre os princípios. Ok, Renzetti. Mas esse princípio da proteção, ele é tão importante, ele vai nortear todo o direito do trabalho, que a doutrina chama ele de princípio dos princípios. Então, para levar o nome de princípio dos princípios, você já observa a importância. Tudo bem? Então, essa aqui é a ideia. Conferir. Não esquece. Ao empregado, parte hipossuficiente, parte fraca dessa relação, uma superioridade jurídica capaz de lhe garantir direitos, mecanismos para tutelar os seus interesses. Mínimos, pelo menos. A gente pode aceitar o 14º salário? Pode. Eu só aceitei vir dar aula no Eu Vou Passar porque eu acertei o 14º salário com eles. Mas o 13º da faculdade? Não. O Estado me assegura. É direito mínimo. Tudo bem? Então, finalidade, buscar o equilíbrio. Pensa na balancinha. Fundamento dele, a subordinação entre empregado. Empregado é subordinado a empregador. Vamos falar sobre subordinação, mas nós já sabemos isso. Quando a gente celebra um contrato de direito civil, por exemplo, um contrato de locação, as partes, de via de regra, estão em pé de igualdade. Eu olho o seu apartamento e você me dá o preço. Eu alugo se eu quiser. Eu posso falar, eu alugo. Mas como a cozinha está muito deteriorada, eu quero fazer uma obra. E a gente já bate metade do aluguel todo mês, fechado? Então veja, nós estamos em pé de igualdade. Você dá as cartas, eu também posso dar as cartas. Já no contrato de trabalho, não. O empregado é hipossuficiente do empregado. O empregado, desculpa, é a parte hipossuficiente. Ele é subordinado, agora sim, ao empregador. Então ele acaba acatando com aquelas condições. Por isso vem o Estado, princípio da proteção, e tutela direitos mínimos. Tudo bem? Só para você ter noção, eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei não. No meu livro, aí só assim eu ilustro para você também, se você estivesse estudando esse ponto no meu livro, você é direto na página 4, que fala do princípio da proteção,
Aí você ia ver assim, ó. Rapidamente, esse princípio, que é o princípio da proteção, é cobrado frequentemente nas provas de concurso. Tivemos, por exemplo, na prova para o cargo de analista judiciário, na especialidade execução de mandados, oficial de justiça, TRT da 20ª região, no ano de 2011, aplicada pela Fundação Carlos Chagas, a questão 46, que dizia assim, ó, o princípio que possui como propósito tentar corrigir desigualdades, criando uma superioridade jurídica em favor do empregado diante da sua condição de hipossuficiência, eu falo que cai, é especificamente, resposta correta da prova, princípio da proteção. Assim que está o livro e assim cai na sua prova. Tudo bem? Foi só aí para exemplificar. Agora, cuidado com esse detalhe. Joga na tela para mim. Esse princípio da proteção, ele vai se subdividir em três. Princípio do índubio pro mísero ou pro operário, tanto faz. Princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Então, tudo isso, é bom que você saiba, é princípio da proteção. Estamos falando de uma subdivisão em dúbio pro mísero ou pro operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. Ok? Tudo tranquilo? Muito bem, vamos então desmembrar. O que é o princípio do indúbio pro mísero ou pro operário? Nós temos uma norma e essa norma comporta duas interpretações. Então tem a norma A e a norma A comporta duas interpretações. Eu vou aplicar a mais benéfica, a mais favorável, ao pro mísero ou pro operário. Vou aplicar a mais benéfica ao empregado. Então, atenção a isso. Veja, vamos ler o primeiro artigo. Abra sua CLT aí. Sai do WhatsApp agora, faz esse favor para mim. Abra a CLT e acompanha comigo a leitura do artigo 59. Joga na tela. A duração 59 da CLT. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2, perfeita, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Vem para mim. Lê o contrato coletivo, automaticamente, para não ficar riscando um CLT, perdendo tempo, leia-se negociação coletiva. Ó, vários momentos a CLT não é técnica, tá? Cuidado com isso. Vamos encontrar assim, contrato coletivo é norma coletiva. Você vai ver assim, adicional de horas extras, por exemplo, de 20%, 25%, isso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não vai se arriscando a CLT, não. É só lembrar do artigo 7º, 16 da Constituição, que o adicional de horas extras é de no mínimo 50% sobre a hora normal, tá? Eu vou pincelar isso na hora, só para a gente bater esse papo agora. Então, a CLT, repito, ela não é técnica. Em vários momentos, a gente vai se deparar com isso. Muito bem. Então, quando a gente vê aí o contrato coletivo, leia-se negociação coletiva, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Pois bem, pela leitura do artigo 59 da CLT, Renzetti, eu concluo que é possível que o empregado preste horas extras, que ele trabalhe além da jornada normal de 8 horas diárias e 44 semanais. Show! É isso mesmo. Isso pode ser feito por acordo escrito entre empregado e empregador, muito bem, ou via norma coletiva. Beleza. E o legislador falou que essas horas excedentes, essas horas extras, não vão exceder a 2. Então, a ideia é que o empregado faça 2 horas, porque já é exaustivo, já é cansativo, eu não vou exigir 4, 5, 6. Muito bem. Vamos imaginar que você não preste só 2 horas extras, você preste 3, 4, 5 horas extras por dia. Vamos imaginar. Nesse caso, poderia eventualmente o empregador falar assim, eu sei que você fez 3 horas extras, mas o artigo 59 da CLT fala que o empregado vai prestar até 2 horas. Então eu te pago as outras 2, outra 1 hora eu não posso pagar, porque o ordenamento jurídico não permite. Alô, pelo amor de Deus. Eu não posso ser beneficiado pela minha própria torpeza, pelo meu próprio erro. O correto é que eu faça 2 horas extras, tudo bem. Mas se o empregador exigiu as 3, eu vou receber as 3 horas extras. E as 3 horas extras vão ser computadas no meu tempo de serviço.
vão incidir reflexo nas demais parcelas, já que a natureza é salarial. Óbvio, a empresa vai ser autuada, vai ser multada, mas eu vou receber pelas horas prestadas. A força, o meu desperdício além da jornada, esse status quo ante, não volta. Joga na tela. Primeira súmula do curso. Súmula 376, item 1. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas, não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Pode vir. Está aí. O próprio TST nos orientando na interpretação. Beleza, legislador, mandou fazer 2. Fez mais? Tá. Recebe por todas as horas trabalhadas. Ok? Muito bem. Agora, cuidado com pequenos detalhes, tá, pessoal? Essa dúvida, para ensejar uma interpretação que seja mais benéfica, que seja mais favorável ao empregado, tem que ser uma dúvida razoável. Você sempre vai aplicar, sempre vai trazer para cá, também para o direito em si, sempre o princípio da razoabilidade. Ele sempre passeia com a gente, né? E a interpretação escolhida pelo operador, pelo juiz, se for o caso, por exemplo, sempre tem que considerar a vontade do legislador. Você não pode passar da vontade do legislador. E ser compatível aquela escolha com o ordenamento jurídico. Você não pode escolher uma coisa que seja uma aberração. Veja, o princípio do indubio pro misero ou pro operário, ele não se aplica no campo probatório. Cuidado com isso, tá? O princípio do indubio pro misero ou pro operário, é lá um pouquinho no processo de trabalho. Quem mandou esse professor de processo de trabalho, né? Ele não se aplica no campo probatório. No campo probatório, nós temos regra de ônus da prova. Então, incumbe ao autor uma coisa, ao réu outra, que você vai aprender no curso de processo de trabalho. Então, lá nós temos o ônus da prova, as regrinhas. Então, no campo probatório, aplica-se o princípio da primazia da realidade. Não se aplica o princípio do indubio pro misero pro operário, porque há regras em relação ao ônus da prova. Atenção a esse detalhe, ok? Ainda no princípio da proteção, vamos conversar do princípio da norma mais favorável. Como é que funciona o princípio da norma mais favorável? Veja, lá no indubio pro misero pro operário, uma norma que gera 2 interpretações, ok? Já aqui não. Eu tenho 2 normas tratando sobre a mesma matéria, mas eu aplico qual? A norma A ou a norma B? Exemplo, a norma A é a Constituição Federal, que diz no artigo 7º, inciso 16, que o adicional de horas extras é de, no mínimo, 50% sobre a hora normal. Já a Convenção Coletiva de Trabalho da minha categoria fala que quem prestar horas extras fará jus a um adicional de pelo menos 70% sobre a hora normal. Parou. 2 normas disciplinando do mesmo tema, da mesma temática. Eu aplico qual? A mais favorável ao empregado. No nosso exemplo aqui, me parece que a Convenção Coletiva de Trabalho, que fixa um adicional de horas extras de no mínimo 70% sobre a hora normal, é mais benéfico, é mais favorável ao empregado. Mas, Renzete, eu não posso esquecer do direito constitucional. Lá eu aprendi que existe a pirâmide de Kelsen. A Constituição Federal está no topo e o resto é o resto. Tudo bem. Para o direito constitucional, de fato, é o que vigora. Mas não para cá. Não vai existir hierarquia de normas. Eu sempre vou aplicar a norma mais favorável ao empregado. Não há que se falar em hierarquia de normas. Vamos fazer uma questão? Joga na tela. Provinha do SESP-UNB 2013, TRT da 10ª região. Diz assim: em relação ao direito do trabalho, julgue os itens a seguir. No direito do trabalho, aplica-se o princípio da norma mais favorável, que autoriza o intérprete a aplicar
norma mais benéfica ao trabalhador, ainda que essa norma esteja em posição hierárquica inferior no sistema jurídico. O que está correto. Certo, certo, certo. Vem para mim. Já que não existe hierarquia entre as normas. Pouco importa que seja uma Constituição, pouco importa que seja o regulamento empresarial. O livrinho que eu recebi do EVP é o nosso regulamento, faz lei entre a gente, pouco importa. Eu vou sempre aplicar aquela norma que seja mais benéfica ao empregado. Tudo bem? Não há que se falar em hierarquia. Na sua prova, isso já aconteceu, pode cair a redação do artigo 620 da CLT e ele perguntar qual é o princípio. Joga na tela. Artigo 620 da CLT. Acompanha comigo. As condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, princípio, olha aí, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Pode voltar. E vice-versa, já que não tem hierarquia. Seja na convenção, seja no acordo, eu sempre vou aplicar o que for mais favorável, mais benéfico para o empregado. Ok? Veja, cuidado com detalhes. Pode ser que o empregado receba uma gratificação. Pode ser. Gratificação X. Pode ser que exista posteriormente uma norma, né, que é uma convenção, um acordo, dispondo sobre aquela mesma gratificação de outra forma. Aplica o quê? A mais benéfica. Outro exemplo na tela, súmula 202. Existindo ao mesmo tempo gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber exclusivamente a que lhe seja mais benéfica. Pode voltar. Tá aí. Sempre a mais benéfica. Atenção a esse detalhe. Ok? Cuidado. Muito bem. Vamos de mais uma questão, já que vocês querem questões. Então vai ser assim, né? No final, no meio da explicação, igual o livro, tá? A mesma ideia, a gente traz as questões. Joga na tela. Olha aí como pode aparecer na sua prova, no seu TRT. Vamos fazer juntos, hein? Não é curso de questões, vamos raciocinar juntos. Olha aí, eu falei que cai. O artigo 620 da CLT prevê que as condições estabelecidas em a convenção coletiva de trabalho, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo. Tal dispositivo consagra o princípio moleza da norma mais favorável. TRT, Bahia, analista judiciário, área judiciária. Não foi prova de técnico não, viu? Molezinha, gabarito, D de dado. Pode vir para mim. É esse o nível das questões, professor? Sim, esse é o nível das questões. Fique tranquilo. Agora, atenção. O problema surge, temos problemas, quando duas normas apresentam uma parte mais favorável, mais bacana, e outra menos favorável. Tratam de tudo, mas uma traz uma parte favorável e a outra uma parte menos favorável. Um exemplo. A norma A, que é uma convenção coletiva, traz um adicional de horas extras de, no mínimo, 70%. Beleza. A norma B, ela traz o adicional de horas extras de 60%. 60%. Mas ela também traz uma cesta básica. Cesta básica não traz norma B. A norma A é uma convenção, beleza. E a norma B é o acordo. Não tem hierarquia. Então, a convenção, horas extras, 70%. Acordo, horas extras, adicional 60% e traz lá um 14º salário ou uma cesta básica, o que for. Veja, a norma A, em parte é boa, o adicional é maior, mas não tem outro benefício, não tem cesta básica. A norma B, o adicional é menor, mas traz a cesta básica. Então, nós temos aqui um problema. Daí surgem duas teorias, surgem várias teorias, mas as principais para a sua prova. Se cair
no vislumbro, né? Agora, para uma prova discursiva, ó, um estudo de caso, para escrever, aí vai. A teoria da acumulação e a teoria do conglobamento. O que diz a teoria da acumulação? Ah, uma covardia. Eu pego o que é bom na norma A e o que é bom na norma B e crio a norma C. Exemplo, trago o adicional de 70% de horas extras e trago a cesta básica, criei a norma C. Não é o que prevalece. O que prevalece é a teoria do conglobamento. Eu vou aplicar aquela norma que no todo, no conjunto, seja a mais benéfica ao empregado. E me parece que no nosso exemplo aqui, é melhor ele ter uma adição de horas extras de no mínimo 60%, mas também fazer jus à cesta básica, por exemplo. Então, aplicaria a teoria do conglobamento em cima da norma B. Ok? Muito bem. Agora, cuidado. Esse princípio, isso já foi cobrado em prova, é um princípio absoluto? Primeira observação. Falar em alguma coisa absoluta aqui no direito do trabalho já é um pouco complicado. Não, esse princípio não é absoluto. Quando envolver normas de ordem pública ou de caráter proibitivo, eu não vou pensar em aplicar esse princípio. Exemplo, prescrição. É matéria de ordem pública. Todo mundo sabe, qualquer criança sabe. Contados da extinção do contrato de trabalho, você tem um prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, onde você pode postular os últimos 5 anos. 2 anos para entrar com a ação, artigo 7º, 29 da Constituição Federal, e 5 anos para reclamar, os últimos 5 anos. Prescrição bienal, prescrição quinquenal. Ah, mas no regulamento empresarial, a gente conseguiu que o empregador diz, contados da extinção do contrato de trabalho, eu tenho um prazo de 3 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, onde eu posso postular os últimos 10 anos. Ah, isso é mais benéfico, aplico isso? Não, claro que não, porque é uma norma de ordem pública que você está enfrentando. Então, nesse caso, não há dúvida. Nesse caso, eu não posso aplicar o princípio como uma norma, como absoluto. Óbvio que não. Então, nesse caso, cuidado, eu não aplicaria o princípio da norma mais favorável, tá? Não poderia aplicar. Muito bem. Aí até coloquei para os senhores, pode jogar. Assim, ó. Esse é o entendimento, por exemplo, do CESP. Opa, risquei aqui o CESP. Do CESP, que em 2009, no concurso para o cargo de analista administrativo do TRT da 17ª Região, Espírito Santo, considerou correta a questão 7.2, que dizia o seguinte: o princípio da norma mais favorável ao trabalhador não deve ser entendido como absoluto. Olha lá, não é absoluto. Não sendo aplicado, por exemplo, quando existirem leis de ordem pública a respeito da matéria. Vem para mim. E aí, ó, prescrição, de fato, é matéria de ordem pública. Então, não poderia ter nenhuma aplicação do princípio. Beleza? Muito bem. Bom, vamos falar do princípio da condição mais benéfica ainda nessa estudo do princípio da proteção. Estamos na proteção ainda. Beleza. Quando eu fui admitido aqui no Eu Vou Passar, a direção me deu um livrinho, cadernado, bonitinho, escrito Eu Vou Passar. E lá estava escrito Regulamento Empresarial. E ali falava dos nossos direitos, nossas obrigações. Não pode vir gravar depois de 10 minutos atrasados. Nós temos um limite de 5 minutos de atraso. Não pode comer nos estúdios. Tem que trazer o material já formatado. Enfim, nossa vida está ali. E vem direitos. E ali falava que eu fazia jus, bota na tela, a cesta básica, ao 14º salário. Está escrito lá. Professor do Eu Vou Passar faz jus à cesta básica, ao 14º salário. Está lá. Tudo no regulamento. Muito bem. Estamos em crise, o Brasil está em crise. Não precisa ninguém falar isso que a gente já sabe. Chega seu João Antônio e fala, olha, acabou. Renzetti,
Tem mais 14º não, viu? Pode fazer isso? Diga lá. Hoje é o Guilherme que está gravando a gente. Pode, Guilherme? Pode cortar? Te pagava o 14º salário e falava, não vou pagar mais não. Atenção. Essa súmula, ela não cai no seu concurso não, ela desaba. Ó, ela vai desabar na sua prova. Para os novos empregados, ele até pode. Para você, não. Essa condição já está inserida no seu regulamento. Vai para a tela. Súmula 51, item 1 do TST. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após, só os novos, após a revogação ou alteração do regulamento. Vem para mim. Só para os novos. Aquela condição já está inserida no seu contrato de trabalho. Não poderia João Antônio tirar. Só para os novos professores contratados. Quem mandou o 14º salário? Deu porque quis. Não estou transacionando direitos, não. Cuidado. Não estou falando de 13º de férias, não. Estou falando que no regulamento fala cesta básica, professor, mensal e 14º. Opa, então não pode tirar. Beleza? Agora cuidado com um detalhe, pessoal. Ah, esgotou meu tempo. Esse detalhe eu vou falar na próxima aula. Eu vou seguir aqui nesse princípio, porque eu quero falar uma coisinha, botar uma questão para não ficar corrido. Fechado? Te espero então na próxima aula. Bons estudos, avante e até lá.